Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu converso com o Carlos Henrique Jacinto Andrade, proprietário da AgroSystem Indústria, Comércio, Importação e Exportação. Olá, Carlos Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Estela. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É muito prazer poder participar desse programa tão importante da Band. Prazer é nosso. Carlos Henrique, eu vou começar perguntando sobre a criação da sua empresa, né? Como tudo começou. Gostaria também de saber sobre a sua trajetória como empresário. Primeiro eu nasci e cresci em uma fazenda. A minha família, tanto por parte de pai como por parte de mãe, são agricultores. Eu morei em Franca até os 16 anos, depois eu fui estudar em São Paulo. Eu sou engenheiro mecânico e estudei no Mackenzie, e isso foi muito bom porque eu já tinha um conhecimento da agricultura e passei a ter um conhecimento de outros mercados, né? Eu trabalhei em algumas empresas de tecnologia como estagiário e depois também como funcionário. E depois eu fui trabalhar com meu pai numa fazenda em Franca. E nessa fazenda nós tínhamos uma área irrigada grande, né? Mas não existia nenhum tipo de controle e monitoramento de qualidade da produção, de produtividade, quer dizer. Então, aí começou a surgir a ideia da AgroSystem, que na época não tinha nem nome, né? A ideia era que a gente pudesse usar a tecnologia que eu tinha conhecido na indústria na agricultura. Eu acabei voltando para São Paulo, fiz um plano de trabalho daquilo que eu estava pensando. Na época não existia essa palavra startup, pelo menos eu não conhecia, Sim. né? E eu fiz um plano de trabalho e apresentei para um amigo de faculdade. Estudamos juntos, levei para ele o plano de negócio, ele gostou muito do que eu tinha apresentado, era um negócio realmente novo, não tinha no Brasil ainda, né? E ele me falou, olha, prepara uma apresentação para o conselho do Grupo Mangels. Eu fiz uma apresentação e o Grupo Mangels já tinha, na época, um trabalho na área de tecnologia para armazenagem de sêmen bovino, né? Então eles já tinham uma incubadora em Campinas e já estavam com algum olhar para a agricultura, mas não tinham nada de tecnologia eletrônica, né? E no mesmo dia que eu fiz a apresentação, o presidente da empresa me falou que estava aprovado o plano de trabalho, né? E ele me disse que, como sugestão, eu deveria ir para a França. Tinha uma feira lá chamada Cima Show, que é uma feira parecida com o AgriShow aqui de Ribeirão Preto, só que é uma feira indoor. Foi engraçado porque foi assim meio de sopetão, sabe? Tipo, na semana seguinte tinha que ir para a França. Era inverno lá. Nossa. Eu não tinha nem roupa adequada, tive que sair correndo, comprar roupa, comprar mala, sabe? Não falava inglês e fui, né? Em que ano isso? E cheguei lá... Oi? Em que ano isso? E cheguei em Paris... Eu não escutei. Desculpa, em que ano isso, Carlos Henrique? Em 89. Certo. A empresa... Essa reunião do conselho foi no final de fevereiro de 89 e eu fui para a França em 89 também, né? Na sequência aí. E chegando lá, eu comecei a verificar o que realmente eu queria, que eram, vamos dizer, o foco era a tecnologia principalmente para a agricultura, e comecei a verificar alguns estandes onde as empresas estavam apresentando produtos eletrônicos para monitoramento de plantio, monitoramento e controle de pulverização, monitoramento de aplicadores de calcário, de adubo granulado, né? E aí eu conheci uma empresa chamada DK John, que foi a empresa que mais me chamou a atenção lá. E, por uma sorte, quem me atendeu foi o presidente da empresa e ele me encaminhou para a empresa nos Estados Unidos, porque a parte de exportação para o Brasil ficava nos Estados Unidos, né?
E aí, naquela época, tinha umas coisas assim muito engraçadas, né? Não tinha computador, não tinha fax, não tinha celular, comunicação era difícil, né? Então, tive que mandar um telex lá para a pessoa que ele tinha me indicado. Aí a pessoa respondeu o telex, né? Marcamos a reunião e cheguei lá, foi realmente assim, me apresentei, não falava nada de inglês, tinha um dicionário pequenininho e aí a gente tentou se comunicar, sabe? Ele chama Mark Wagner, infelizmente já faleceu. Ele tinha uma paciência muito grande assim, me explicar tudo, que tal, como é que fazia, e foi porque foi difícil para entender, sabe? Era uma coisa muito nova para mim também, né? E ele me falou uma coisa assim que foi um pouco mais difícil, que eles não tinham interesse nenhum em desenvolver negócio com o Brasil, porque o Brasil naquela época nós tínhamos uma inflação muito alta, sabe? Toda a parte burocrática, era difícil importar. E o mais importante, a nossa agricultura ainda não era essa agricultura pujante, né? Então, era uma agricultura, assim, incipiente, né? Propriedades pequenas, não existia o cerrado ainda, quer dizer, tinha São Paulo com as usinas de cana-de-açúcar, alguns produtores grandes, mas não tinha essa pujança toda, né? Mas depois de muito conversar, passei lá 2 dias com ele, sabe? Falei, Martin, deixa eu tentar, vamos. Eu acabei trazendo alguns equipamentos para o Brasil, né? Na minha mala. Aí você imagina, cheguei na alfândega, abri aquela mala para explicar o que tinha ali, sabe? Tudo equipamento eletrônico. Na época nós tínhamos uma secretaria que chamava SEI, que era a Secretaria Especial de Informática. E tudo que você trazia para o Brasil, que fosse eletrônico, tinha que ter uma autorização dessa secretaria, né? Mas, no fim, eu paguei todos os impostos, liberei os equipamentos, né? E depois comecei a pensar, tudo bem, agora eu tenho os equipamentos, quem é que vai ser o meu cliente, né? Aí eu comecei a procurar os clientes que eu achava que tinha mais tecnologia. E nessa pesquisa que eu fiz, aonde eu encontrei mais tecnologia foi lá no Paraná, na região de Castro, de Ponta Grossa, da cooperativa Castrolanda. Eu fui até a cooperativa e eles me indicaram alguns agricultores que eles achavam na época, né, que poderiam realmente estar mais interessados na tecnologia. E aí eu procurei um agricultor, ele se chama Maurício, né, e apresentei para ele aquilo que eu estava trazendo. Ele ficou extremamente interessado, ele era bem jovem na época, né. Aí nós montamos os equipamentos, nós montamos, na realidade, um monitor para plantadeiras, é um equipamento que chama PM3000. Até hoje tem equipamento desse modelo funcionando no Brasil, funcionando super bem, sabe? E nós também montamos uns equipamentos para monitoramento e controle em pulverizadores, né? E no fim, essa pessoa gostou tanto dos produtos que ele acabou virando o nosso distribuidor lá na região de Ponta Grossa, Castro, Carambeí, por aí, né? Então foi assim que começou a AgroSystem, né? E as nossas primeiras vendas aí no estado do Paraná, né? É uma belíssima história. Obrigado. Uma grande dificuldade que nós tivemos no início foi a descrença dos agricultores nos equipamentos eletrônicos. Porque os nossos tratores naquela época eram muito assim, sem tecnologia. Os tratores não eram cabinados, sabe? Então existia uma preocupação muito grande se os equipamentos iam suportar sol, poeira, vibração, chuva, sabe? Então, na realidade, eu tive que fazer várias demonstrações, montava o equipamento, ia lá, explicava como é que funcionava, o agricultor via, sabe? Entendia, aí já tinha um vizinho, por exemplo, que já tinha comprado, sabe? E então realmente foi um trabalho bem árduo no início, né? De formiguinha, né? Agora, um trabalho de formiguinha até as pessoas confiarem. Um trabalho de formiguinha.
Agora, Carlos Henrique, Exatamente. agora eu gostaria de entender de maneira prática, quais são as soluções que a AgroSystem oferece hoje? Hoje, nós oferecemos, o nosso foco principal é a agricultura de precisão. Então, nós oferecemos toda uma gama de produtos para monitoramento de plantadeiras, monitoramento de distribuidores de adubo granulado. Então, monitores de plantio, monitores e controladores de semente e adubo. Nós trabalhamos muito com a tecnologia Isobus. A tecnologia Isobus é um protocolo de comunicação entre o painel do trator e os implementos, né? Nós trabalhamos com agrometeorologia e também com medidores de umidade de grãos. Essa é hoje a nossa principal solução. Perfeito. O que é importante é que hoje mais de 50% do nosso faturamento vem de produtos que são pesquisados, desenvolvidos e fabricados na AgroSystem de Ribeirão Preto. Nós éramos importadores e hoje, na realidade, nós continuamos importando, mas só uma parte da solução, porque a empresa hoje vende uma solução para o cliente, né? E que eu acho muito bom com produtos fabricados no Brasil, né? Agora, falando sobre importação, né? Como é que funciona esse processo de importação para as empresas? Na realidade, a AgroSystem importa, né? Como eu falei, importa uma parte. Não acho o nosso processo hoje tão complexo assim, sabe? A gente importa, fazemos o desembaraço, os equipamentos vêm para a AgroSystem em Ribeirão Preto e as nossas soluções são bastante customizadas, né? Então nós pegamos, por exemplo, um fabricante de plantadeiras, sabe? Quase todos os fabricantes de plantadeiras no Brasil são nossos clientes e cada um tem um produto com uma especificação diferente. Nós customizamos esses equipamentos em Ribeirão Preto e entregamos para o cliente. Então, a importação é toda feita pela própria AgroSystem, sabe? Bem legal. E se a gente falar em diferencial, qual seria o diferencial da AgroSystem? Hoje, a AgroSystem está no Brasil todo, né? Nós temos tanto parte de comércio, como pessoas na área comercial, como pessoas na área técnica, como nós temos laboratórios de serviços, né? Nós estamos no Brasil todo, e a gente tem investido muito em serviço, porque eu acredito que serviço realmente é um grande diferencial, né? E nós oferecemos soluções customizadas para o cliente, sabe? Existe uma variedade grande de soluções que é o que nós oferecemos, sabe? Uma solução customizada mesmo. Sim. Então, vocês têm mais de 30 anos de história no mercado, né? Muita experiência no Brasil inteiro. Mas eu gostaria de saber sobre o futuro. O que você vislumbra como empresário? O que você enxerga para a sua empresa nos próximos anos, Carlos Henrique? Primeiro, sobre o Brasil, né? Eu acredito muito no Brasil. Eu acho que nós temos um potencial muito grande. Eu acredito muito no agricultor brasileiro, porque o agricultor brasileiro é um agricultor que gosta de tecnologia e que precisa da tecnologia. Porque os nossos custos, vamos dizer, extra-fazenda, fora da fazenda, são muito altos, né? Então, o agricultor brasileiro procura tecnologia. E isso, na realidade, é bom para a gente. Então, eu vejo um futuro muito promissor, sabe? A AgroSystem vem crescendo rapidamente, né? A gente, todos os anos, tem tido um crescimento expressivo e a gente tem olhado muito hoje para o mercado internacional. Já temos exportações realizadas para quase todos os países da Europa Ocidental, para a Austrália, para os Estados Unidos, para a África do Sul, para quase todos os países aqui da América do Sul, sabe? Então eu vejo, e eu sou muito otimista quanto ao futuro, tanto do Brasil quanto da AgroSystem, sabe? Então, muito sucesso para você e que você venha pessoalmente aqui conversar comigo da próxima vez, Carlos Henrique. Muito obrigada pela sua participação aqui no Empresários de Sucesso. Stella, muito obrigado a você, muito obrigado para a Bandeirantes. Foi um prazer poder participar desse programa e desejo muito sucesso para vocês também. Igualmente, Obrigado. Até a próxima, então. Obrigada.
Eu conversei com o Carlos Henrique Jacinto Andrade, proprietário da AgroSystem, Indústria, Comércio, Importação e Exportação. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até a próxima.